Apesar de ser citado rapidamente no livro de 1 Samuel, Nabal é um personagem bíblico de grande importância e que nos chama a atenção devido ao seu comportamento extremamente impiedoso. Mas afinal, quem foi ele, qual a sua origem e qual o seu fim? E antes da gente falar, eu gostaria de te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas e ativar o sininho. Vamos lá! A história de Nabal começa de fato na Bíblia em um momento em que Davi, junto com os seus homens, fugiam do rei Saul. E durante essa fuga, eles param e se estabelecem aos arredores das terras de Nabal, que era um fazendeiro muito rico. E pelo tempo que ficam ali, eles acabam fazendo a segurança dos pastores e dos rebanhos de Nabal contra os ladrões do deserto. Porém, as coisas começam a se complicar e o caráter de Nabal a ser revelado a partir do momento em que Davi, um tempo depois da época da tosquia das ovelhas, envia 10 homens até Nabal em busca de alguma ajuda como recompensa pela proteção que eles faziam às ovelhas e aos pastores dele. E Davi pede isso, pois na condição que ele e seus homens estavam, de fugitivos, era necessário para terem recursos. E mesmo com toda a educação dos servos de Davi e com toda a ajuda que foi recebida, Nabal se comporta de forma rude e diz que nem mesmo sabia quem era Davi, e ainda zomba dele, insinuando que ele era um escravo que havia fugido do seu dono. E então ele rejeita fornecer qualquer ajuda a Davi. Falando um pouco mais sobre o comportamento de Nabal, antes da gente falar qual foi o desfecho dessa história, a Bíblia traz, durante toda a passagem de 1 Samuel 25, algumas descrições sobre ele. E no capítulo é dito que ele era um homem tão mau que ninguém podia falar com ele, como alguém que não valia nada e também como um tolo. Continuando a história, Davi, ao saber de tudo isso, reúne seus homens e decide atacar e destruir Nabal. E essa tragédia só não se conclui porque Abigail, a esposa de Nabal, ao saber do ocorrido, prepara diversos presentes a Davi e implora o perdão dele e pede para que ele não faça nada, e diz que Deus puniria todos os inimigos de Davi, inclusive a Nabal. Lembrando que eu só estou falando aqui de uma forma bem resumida. Tudo que Abigail falou se encontra em 1 Samuel 25, do 23 até o 35. Com o pedido de Abigail, Davi decide não atacar e matar os homens de Nabal. No entanto, a história não termina nada bem para ele. Isso porque, na manhã seguinte daquele dia, após festejar muito como se fosse um rei, Abigail conta a Nabal o que aconteceu e o que ela impediu de acontecer. E naquele momento, Nabal tem um ataque e fica completamente paralisado. E ele ainda permanece vivo nessa situação por 10 dias. E Davi então diz que Deus o vingou. E esse acaba sendo o fim desse homem tão impiedoso. E agora, falando rapidamente sobre a origem dele na novela Reis, nela, Nabal é filho de Irã, que é filho de Ezer, que é filho de Hofni. Ou seja, Nabal é um bisneto de Hofni. E caso alguém não se lembre, Eli recebeu uma profecia a respeito da sua descendência e como eles sofreriam e teriam mortes trágicas. E agora, através de Nabal, nós vemos mais uma parte de tudo isso se cumprir. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora, eu quero saber se você já conhecia a história de Nabal. Escreve aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!